Agora com o comandante Hilton Raiol, perito aeronáutico. Comandante, boa tarde, bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Leni. Boa tarde, ouvintes da Band News. Prazer poder estar aqui novamente com vocês. Comandante Raiol, explica pra gente as dificuldades que podem ser encontradas em uma área de mata como Guaratiba, a diferença entre um tipo de acidente, no caso fatal como esse, para quando há uma queda em outras áreas. É muito desafiante, é muito desafiador esse sentido. Como é que a gente interpreta o local do acidente e agora o trabalho dos bombeiros que seguem? O acidente, quando ocorre nesse tipo de região, de difícil acesso, acaba dificultando realmente todo o trabalho, né, da busca e de poder chegar até os destroços da aeronave. Então, a gente tem um trabalho de corpo de bombeiros inicialmente e, em seguida, o trabalho dos agentes, né, do CENIPA, que vão chegar até o local do acidente para poder fazer a coleta de dados, das informações e entender e saber, através do que foi recolhido desse acidente, para uma elaboração de um relatório preliminar. Então, só o CENIPA, depois que fizer essa investigação, essa coleta de dados, que assim vai gerar um relatório preliminar para entendermos aí inicialmente o que aconteceu. E quais são os sinais preliminares que os peritos buscam justamente nas primeiras horas da investigação para entender possível sequência, né, de falhas antes da queda? Existe esse protocolo, existe essa sequência determinada por vocês peritos, comandante? Os protocolos do CENIP eles são seguidos dentro das normas que são estabelecidas na própria investigação. Esses protocolos, além da coleta de dados, o que eles vão também verificar, né? A parte de fator humano, planejamento, as condições meteorológicas no momento, a parte de manutenção do helicóptero, como é que ele estava fazendo as operações, de que forma. Então, através dessas informações, vai para o relatório preliminar, né, com as informações necessárias até chegar a uma conclusão no relatório final. Existem modelos de aeronaves que são mais suscetíveis a quedas desse tipo, principalmente quando a gente fala de voos de baixa altitude e em região de mata? Não, as aeronaves, se ela estiver dentro de um padrão de manutenção adequada, ou seja, seguindo todos os protocolos que o próprio fabricante exige para que essa aeronave esteja voando, ela está dentro do nível aceitável para poder fazer o voo com segurança. A região em si, a baixa altitude, aí depende também muito do planejamento do que o piloto vai estar fazendo. Então, a região que ele está voando, né, todas essas informações que o piloto faz e são levadas para o próprio planejamento que é feito, e através daí ele vai poder fazer o seu voo com segurança, né? Em termos de análise técnica, comandante, quais são os desafios de diferenciar se foi falha estrutural, se foi falha humana, falha técnica? Tudo isso depende ainda, claro, da caixa preta a ser encontrada, das questões ligadas ao CENIPA, como você já citou aqui, que são protocolares, ou existem já, olhando de cima, essas sequências, essas tendências que podem levar a uma falha a ser considerada estrutural, humana ou de outro caráter? Isso tudo vai depender do que o CENIPA vai coletar nas informações. A gente sabe que, inicialmente, a falha humana tem um percentual significativo nos acidentes, mas existem outros fatores que podem contribuir para a aeronave chegar nessa condição, ter acontecido o acidente. Além do fator humano, condições meteorológicas, visibilidade, né, a forma como a aeronave estava operando, a manutenção, todos esses pontos, esses quesitos que eu já citei, eles fazem parte para que eles façam parte também do relatório, não só preliminar, mas com o relatório final. Antes do voo acontecer, a análise da área que vai ser transitada, procedimentos de manutenção também feitos na aeronave, tudo isso leva a uma mitigação desse risco. O que é que a gente pode falar em termos preventivos ao uso e também ao voo de helicópteros nesses contextos, como a gente já comentou aqui, mais plano, mais baixo, área vegetativa? Existem formas preventivas de você sobrevoar esses ambientes?
A forma preventiva de você evitar o acidente é o próprio planejamento que o piloto vai fazer. Então, a manutenção está em dia, o planejamento do voo, o que vai como itens para que ele possa fazer um voo seguro. Como eu falei, a meteorologia, a aeronave, a região que ele vai voar, a parte de uma alternativa segura, caso ocorra qualquer problema durante o voo. Então, tudo isso antes do voo, essa preparação, o piloto ele tem a responsabilidade de fazer toda esse trabalho, né, para que ele possa fazer o voo com segurança. Em termos de prazos, eles são relativos, a depender do acidente, a depender da gravidade, se tem ou não vítima fatal, esse prazo pode ser maior ou menor em termos de resolução ou de pelo menos um relatório definido, finalizado, comandante? Geralmente a gente tem esse prazo aí até, se não me falha a memória, pela ICAO, acho que até um ano aí, 12 meses, para poder esse relatório final sair, né? Tudo vai depender da demanda e daquilo todo o trabalho que o CENIPA faz quando essas ocorrências, aí, esses acidentes acontecem, né? Falando de tecnologia ligada a esse processo de perícia investigativo de causas de acidentes aéreos, existem já meios mais tecnológicos para mapeamento, simulação da trajetória? Como é que isso acontece na prática? Obviamente que a gente ainda não tem, nesse caso, as informações coletadas e finalizadas, né, do relatório do CENIPA, mas quando existe esse tipo de relatório já finalizado, existe um pós-processo tecnológico, simulação? Conta um pouco para a gente sobre como isso se dá, por favor. Não, a gente sabe que o CENIPA nós temos uma investigação técnica que é feita pelos agentes do CENIPA, né? E, diante de tudo, da coleta de dados dessas informações que elas foram coletadas no acidente. Por outro lado, a gente tem uma investigação policial, né? Que essa investigação ela vai transcorrer para a abertura de um inquérito para apurar responsabilidades. Agora, a questão é que não há interferência com relação ao relatório final para a Polícia Federal, né, tendo em vista que a gente tem o anexo 13 da ICAO que traz essas informações em relação à culpa, né, para o piloto, né? Então, o que a gente tem hoje são essas duas frentes que a gente trabalha dentro do acidente aéreo. O que a perícia analisa se o piloto realmente seguiu todos os passos aí recomendados para um especialista em aviação? Em caso de acidentes fatais, principalmente, qual é a determinação da responsabilidade desse piloto? Existe alguma maneira de vocês avaliarem se ele fez tudo correto? É também pela caixa preta ou de alguma outra forma vocês avaliam? É feita a análise da caixa preta, né? Se houver aí a questão de uma perícia por parte da área judicial, sendo solicitado um perito técnico para poder fazer também um laudo técnico em relação a isso aí, paralelo ao relatório do CENIPA, mas não interfere nesse relatório final do CENIPA em relação às investigações que foram feitas, né? Se vai apurar a responsabilidade, vai apurar a culpa, isso o inquérito, aquilo que vai ser, em termos de investigação feito pela polícia, que vai apurar, que vai trazer essas informações na área policial e na área técnica, que é a área do CENIPA, né? Em termos mais amplos, os órgãos de fiscalização, eles tendem a ter algum grau de responsabilidade, seja por falta de avaliação ou regulamentação? De que forma a gente fala do CENIPA, da ANAC, se envolvendo em possivelmente responsabilidade compartilhada em casos diversos de acidentes aeronáuticos? A gente tem a agência, a ANAC hoje, ela é o que a gente chama a polícia, né, da aviação civil. Então, ela que faz toda a fiscalização conforme preconiza dentro da própria lei de criação da agência, né? A gente tem lá, desde o artigo 8º, diversos itens
E um dos itens principais que a gente tem lá é a fiscalização das operações, fiscalizar manutenção, fiscalizar as licenças dos pilotos, enfim. Ela faz todo esse trabalho, né, que é um trabalho proativo, né? A própria fiscalização ela tem essa frente aí. Então, a competência da agência ela está respaldada dentro daquilo que foi criado na sua lei, que é fiscalizar. Nesse caso em específico, a gente ainda não tem quem é o dono da aeronave, quem estava pilotando, ainda não há esse tipo de informação. Mas queria pegar esse ponto para perguntar a sua análise, como o senhor acompanha e até compartilha aqui orientações, porque a gente vê cada vez mais essa área, né, da aeronáutica com táxis aéreos, com muitas vezes pilotos que não têm licença ou que não renovaram sua licença para estar ali no comando de uma aeronave, o que pode causar acidentes fatais. Na sua avaliação, esse número e essas razões que podem levar a acidentes fatais, elas estão em que patamar? Elas aumentaram do que a gente poderia ter antes? Elas estão no mesmo patamar, mas agora mais reveladas? Existe realmente esse risco dentro do sistema aeronáutico de pessoas que vão sem essa habilidade, essa habilitação e colocam em risco a própria vida e também dos outros passageiros? Como é que a gente avalia esse risco também de irresponsabilidade, né, perante a atividade aeronáutica? Lene, a gente tem que ter o que eu vejo essa questão é uma questão bastante delicada. Nós temos um país que a área territorial ela é extensa, a gente precisa primeiro de um contingente, um efetivo que seja suficiente para poder primeiro fazer esse tipo de fiscalização. Quando você tem uma fiscalização mais efetiva, você, com certeza, você vai coibir esses tipos de irresponsabilidade por parte dos operadores. Então, é preciso que a gente intensifique a fiscalização para que a gente possa diminuir esses tipos, essas operações que a gente chama até de operações clandestinas e que colocam em risco as operações, não só da segurança operacional, como principalmente das vidas que estão envolvidas. O que a gente vê hoje nos acidentes, às vezes, está envolvida essa questão da responsabilidade e principalmente a questão daquele que está conduzindo a aeronave. Então, a fiscalização sendo mais efetiva, com certeza, na minha opinião, você vai diminuir esses voos que a gente chama de voos clandestinos. Uhum. Comandante, para finalizar, o que o senhor falaria para novos peritos em formação, novos pilotos, essa nova geração que pode ser apaixonado pela área, pode estar entrando em termos também de formação, habilidades técnicas para atuação? Qual a sua mensagem para esse grupo? Olha, a mensagem que eu posso trazer hoje para essa geração que está vindo agora, é uma geração, acho, depois da nossa, que procure fazer porque a aviação é um ambiente sistêmico, né? Então procure fazer cumprir com suas obrigações, os protocolos, os procedimentos de forma padronizada e de forma responsável, fazendo com que o voo seja conduzido de forma adequada e principalmente segura. E quando a gente fala em segurança, a gente fala em nível aceitável para que as vidas que estão envolvidas possam ser conduzidas de forma segura, confortável e de forma eficiente. Então, o que eu posso dizer é que eles tenham essa responsabilidade e uma visão de um profissional que saiba que a aviação, qualquer erro, qualquer falha que você tenha, pode levar a uma condição perigosa. Comandante Hilton Raiol, perito aeronáutico, muito obrigada pela participação aqui na Band News TV. Ótimo sábado e até a próxima. Obrigado, um bom sábado para vocês, uma boa